Boa noite, minha gente. Boa noite, meu povo. Que felicidade saber que em mais uma noite nós estamos reunidos aqui nesse lugar, entrando na sua casa, claro, com a sua permissão, aí na tela da sua TV, canal 25.1. Muito obrigado pelo carinho. Você que dá a oportunidade agora para que esse bate-papo de todos os dias aconteça sempre com os melhores convidados. Eu também fico muito feliz porque sei que você já segue o nosso canal no YouTube, agora já compartilhou, assim que começou, pegou o link, já mandou no grupo da família, no grupo dos amigos do trabalho, do colégio, da faculdade, até naquele grupinho que faz tempo que você não fala lá, e agora você vai celebrar com essas pessoas, levando a oportunidade de todos eles que fazem parte do grupo serem abençoados também, recebendo uma verdade, um conteúdo, algo de muito valor para essa noite. Obrigado a você aqui no nosso canal, Olhe nos Meus Olhos no YouTube. Ao vivo também pelo rádio, hein, gente? Nós estamos na Rádio Líder 92.1 e agora para Fortaleza e mais 80 ou mais de 80 cidades acompanhando o nosso sinal, porque é onde chega o sinal dos 92.1, tem aqui a marcação também do nosso programa. Então, um carinho muito grande, um abraço muito grande. Eu desejo que a gente conviva essa noite em plenitude e recebendo mais uma vez os melhores convidados. Eu tenho o prazer de trazer nessa noite, aqui ao nosso programa, uma especialista em pessoas, uma especialista em gestão, em muita atenção que ela coloca sempre à disposição para cuidar dos negócios de sua empresa, junto com o seu marido. Tem um valor muito grande, é uma amiga da família, mas eu disse, no dia que você tiver uma agenda, que a agenda dela é concorrida, me empreste um tempo seu e venha ao nosso programa. O nome dela é Andréa. Tem uma diferença, não é Andréia não, é Andréa Cirino. Ela está comigo aqui, com salva de palmas, eu recebo essa querida, seja bem-vinda, minha amiga. Uma Você alegria. gostou do André? Gostei da ênfase, viu? Gostei demais, Muito até bom. porque, né, meu nome é muito bonito, precisava Gostei mesmo. aí. Olha, você aqui como nossa convidada, eu queria deixar você bem à vontade, eu sei que são vários os valores e os talentos que você traz com a sua biografia, com a sua história, mas eu posso dizer que você, além de ser psicanalista clínica, além de ser analista comportamental também, é CEO de um grupo de segurança que é um sucesso para o Brasil e fora do Brasil também. Tem um valor muito grande, o encargo de mãe, de empresária, de esposa, de pastora, mas hoje aqui eu queria usar um pouquinho de cada valor que você tem para celebrar o mês das mulheres, o mês das mães. Então eu queria que você se sentisse confortável também, com muita responsabilidade. Muito feliz, porque é um tema que muito me agrada. Eu amo meu papel de mãe. Se a gente colocar aqui qual deles tem mais peso para mim de todos os títulos que você colocou, o de mãe, com toda certeza, ele está em alto nível. É lindo gerar, é lindo educar e é lindo entregar para o mundo pessoas melhores, né? Muito bom, muito bom. É um prazer estar aqui, né? Já Dia das Mães, não esqueça da sua mãezinha, já prepara aquele presentinho, que não seja uma panela, né, Renatinho? Por favor. Fica à vontade, né? vai soltando aí. Deixa Deus te usar, compra algo que ela vai gostar, que expresse todo o seu carinho, todo o seu amor, né, com um bilhetinho. É importante também dizer o papel, o que a sua mãe significou para você. Como eu gosto de escutar dos meus filhos, Renato. Muito bom. Olha, você fala com leveza, eu acho que o nosso programa vai ser muito especial. Acho não, tenho certeza, como tem sido toda a vez que a gente coloca aqui um convidado especial. Atenção, você aí, ó, no rádio agora, no YouTube e na TV. Aproveita para você compartilhar. Vamos falar sobre esse tema aqui. Primeiro momento que eu já quero começar perguntando, a minha convidada de hoje, Andréa Cirino, é o seguinte: maternidade. Você tem boas memórias de quando foi cuidada ou quando assim, no registro da sua mente aí? Tem memórias que pode ser contada do cuidado, do carinho, do amor que a sua mãe teve? Ou foi algo traumático no começo da sua história? Fala um pouquinho para a gente entender. Na verdade, Renato, os principais valores que hoje eu replico, eu observava a minha mãe ser uma mulher bondosa, né? Sempre a minha infância foi em uma cidade interior, sou do interior, né? Sou de Jaguaruana. Olha aí, a terra cidade da rede. Eu conheço. A terra da rede. Então, toda a minha infância foi simples, mas simples, rica. Assim, de brincar com os vizinhos, mas minha mãe sempre teve uma educação que a gente chama de rígida, sim, mas eu chamaria de cuidadora.
ela sempre foi muito protetora, ela sempre cuidou muito de nós. Então, eu tenho excelentes lembranças da minha infância. Muito bom. Então, eu só tenho coisas boas, de verdade. Às vezes, quando eu estava nesses congressos de psicanálise e tudo, que eles tentam trazer à memória coisas que foram da infância da gente. Gente, eu não tenho nada de ruim para contar. A minha infância foi maravilhosa, pé no chão, Legal. brincar, com limites. Muito bom. E com a minha mãe ensinando os valores que hoje eu tanto transmiti para os meus filhos, como eu também, assim, congrego nesses valores. Forte. E quando você fala de mãe, você enche de emoção, assim. Eu vejo aí que o peito fica cheio. Fica. Porque eu tenho orgulho Isso. da minha mãe. Legal. A minha muito mãe, bom. ela nunca concluiu uma alfabetização, por exemplo, mas hoje ela bota com certeza, assim, no chinelo, quantas pessoas que tiveram doutorados, porque ela sempre entregou o seu melhor. Você acredita que a geração do passado, as mulheres do passado, elas foram habilitadas, formadas na sua identidade, na vivência com as mães também do passado, não é? A sua avó, por exemplo, com mais valor do que esse mundo moderno tem tentado tirar dessa essência que a mulher tem? As mulheres têm sofrido isso e o valor do passado foi sempre muito mais marcante? É isso? Eu acredito que as mulheres do passado, elas não tinham muito histórico para fazer comparações. Então, ela não tinha o peso das comparações que nós temos hoje, Natinho. Quando você fala de comparação... Comparação com essa competitividade que Sim. tem da mulher com o homem no mercado de trabalho, por exemplo. Certo. A mulher, ela carrega uma comparação ou... A melhor expressão é dizer uma tentativa de suprir um papel que ela não foi convidada a fazer desde o início, que é vestir uma blusa masculina, Sim. né? Então, minha mãe não teve esse peso. Minha mãe costurava. Todas as nossas roupas Que eram lindo, costuradas pela minha mãe. Eu via a Xuxa com uma roupa nova, minha mãe costurava a roupa para mim. Então, hoje em dia, as mulheres têm que fazer um equilíbrio entre o seu papel de casa, né? E eu, mais do que nunca, sei como é difícil esse equilíbrio entre a mulher que tem filhos, a esposa, a profissional bem-sucedida, porque tudo que nós vamos fazer, a gente tende a fazer com muita excelência. Muito bom. Mas existe, algumas vezes, um peso nessa comparação de entrega. Então, as mulheres antigamente não tinham Isso. essa responsabilidade de também ser provedoras, que hoje nós temos. As mulheres de hoje, ela também tem um papel fundamental na provisão da casa. Ela complementa, né, o recurso da família. De certa forma, tem que ter um equilíbrio também muito grande aí, porque quando eu falo desse mundo moderno, eu falo dessas modalidades de apresentação de um perfil de uma mulher empoderada, de uma mulher feminista, de uma mulher que vai à procura de resolver do jeito dela, desobedecendo o padrão de criação que teve quando a sua mãe estava ali ensinando passo a passo, como deveria ser. E aí, a força, o advento da tecnologia, a internet e tantas outras práticas trazem que a mulher deve ser aquela que é ignorante, a ríspida, ou então vai além de tudo. Nós estamos falando desse paralelo, é isso que eu estou perguntando. Tem que ser também essa mulher bem vestida, avante, corajosa, mas com muito cuidado para não se tornar uma gladiadora tomando o lugar do homem, é isso? Eu não gosto da frase que diz assim, uma mulher pode ser o que ela quiser ser. Eu não acredito nessa frase, porque nós não fomos convidadas a ser qualquer coisa. Nós temos um papel importante na sociedade. Nós somos o útero que dá luz para gerações. Então, nós temos muito mais do que poder na mão. E eu não gosto dessa expressão empoderadas, porque ela tem um viés, assim, distorcido do que é a palavra de Deus para a mulher. Sim. Eu acho que o poder que há na mulher, ela vai para além do que uma expressão de empoderada. É como se precisasse dar poder quando ela já tem de verdade, né? Nem tudo me convém mais ser. Sim. Então, assim, eu posso todas as coisas? Não. Eu não posso ser qualquer coisa que eu quiser. Muito bom. Né? Eu tenho que estar dentro de uma área de convergência do que eu fui chamada para ser. E uma das maiores distorções hoje, que deixa muitas mulheres doentes mentalmente, que a gente vê em atendimento, é isso. Sim. É colocando um peso de que a mulher não foi convidada para ser. Forte.
Então, É preocupante também. Isso é um recurso advindo de todo esse canal de comunicação que nem sempre é regrado. Hoje em dia, uma criança de 8 anos, que existe um estudo que fala sobre isso, tem acesso a mais informação do que um imperador na sua época. É sadio? Não. É uma informação fora do tempo oportuno. Verdade. Então, não é sadio, nem toda informação é benéfica. Entendeu? Nós precisamos colocar ali grades em tudo que a gente escuta, em tudo que a gente vê. Nem tudo é benéfico. Muito bom. Então, se não tivesse essa escola que você viveu com a sua mãe, quando você falou que ela não teve oportunidade de fazer as academias, as formações, mas cheia de valor, não é? E do ensino. Eram quantos irmãos ou são quantos irmãos? Como é que é? Renatinho, eu sou a mais nova de 5. Certo. Mas a minha mãe, ninguém acredita se eu disser isso, né, gente? Eu sei fazer crochê. Olha aí. Eu sei fazer um monte de habilidades que eu fui vendo a minha mãe fazer e eu tive vontade de fazer. Bom. Não, aí, hoje em dia, quero pedir perdão se isso te machucar aí. Uma mulher que não sabe colocar o ovo para cozinhar. Mas aí você não precisa pedir perdão não, porque é verdadeiro, isso é. Ó, e quem vai agora dizer sou eu. Se você estiver achando ruim porque a verdade está batendo e é latente agora dizendo, Vala, sou eu aqui. Vixe, a linguagem do cearense, vixe, mas como é que vai ser? É bem isso mesmo, precisa despertar, não é? Talvez seja boa de rede social, mas não sabe estralar Aí eu ovo. pergunto, que valor ou que uma mãe dessa está ensinando para sua filha? Ser isso também, né? Ser alguém que não vai prover a sua casa das necessidades básicas, né? Então, assim, me perdoa se isso te ofende, mas existe... Isso não quer dizer que um homem também não tenha que saber, tá, gente? Um homem também pode saber, deve saber, porque eu acredito que da forma como a mulher cresceu também na vertical profissional, o homem também cresceu nas suas responsabilidades dentro de casa, então podem ajudar suas esposas, sem vergonha nenhuma, tá bom? Perfeito, muito bom. Olha, a pergunta também que não quer calar é o seguinte, vamos lá, agora você vira mocinha, vai vivendo a sua juventude, já tinha um desejo de ocupar um espaço no mercado de trabalho? Como é que você pensava logo muito novinha? Como é que Nunca pensei que eu ia chegar onde eu cheguei, Renatinho. Era Como foi a trajetória, né? Isso. Interior. Tá. Só que eu não queria, com 18 anos, me casar, ter filho, pronto, morrer no interior. Eu queria ser algo a mais, eu queria dar esse motivo para minha mãe ficar feliz, orgulhosa, né? Alguém que fez uma faculdade. E aí eu venho para a capital e comecei a trabalhar como secretária. Só que eu tenho uma filosofia que não importa se eu estou limpando o chão, eu só estou dirigindo uma reunião, eu vou entregar o meu melhor no que eu estiver fazendo. Muito bom. Então, em todos os lugares por onde eu passei, eu sempre entreguei o meu melhor. Então, de secretária, aí eu fui sendo gerente, depois fui sendo diretora em outros lugares. E aí eu fui sempre ascendendo em todas as empresas que eu passava, Renatinho. Eu nunca saí no mesmo cargo que eu entrava. Você sempre foi aquela que disse assim, eu tenho o melhor a dar nesse lugar, se cooperar e se eu fizer a minha parte, eu vou me destacar. Esse pensamento era seu. É inevitável. Isso é inevitável. Se você faz bem e faz com amor, você vai se destacar. Não tinha uma... E não fazer apenas o que é esperado. Quem faz apenas o que é esperado é medíocre. Tá, se for só aquilo que está dentro do padrãozinho... É medíocre. Vou entregar ordinário. Só o meu começo do expediente, que ordinário. É hora X e terminando. Tem que ser proativo de forma exacerbada. Vai e faz. Não, se você... Existe um equilíbrio. Tá. Se você exagera, tudo fora do ponto de equilíbrio é doentio. Né? Ou para menos ou para mais é doentio. Então, está escondendo alguma falta que você tem. Os excessos, os polos. Tá. Então, a gente tem que entregar o melhor em qualquer lugar que nós estejamos. Essa moderação... Porque isso reflete a nossa paternidade, o nosso pai. O nosso pai sempre entrega o que é bom, o que é excelente, o que é maravilhoso. Deus. Muito bom. Então, aí você faz por menos, né? E se eu sou filha de Deus, eu tenho uma filiação. Se eu tenho uma filiação, eu entrego o meu melhor. Se eu não estou concordando com aquilo... Porque, outra coisa, né? Calma, não se estressem comigo. Olha só, se você é funcionário e você fala mal da empresa que você está, você está amaldiçoando seu próprio salário. Rapaz, forte. O que você vai fazer com um salário amaldiçoado, Renatinho? Porque você mesmo amaldiçoou quem te paga
E se você recebe desse dinheiro, o seu dinheiro é amaldiçoado. E não prospera, não funciona, não rende, não acontece. Você coloca na ponta, não sei para onde foi. Tem pessoas que estão assistindo agora, estão participando com a gente nesse momento e ficam assim, nossa, eu nunca tinha percebido. É uma palavra, é um detalhe que você talvez solte e diga assim, aquele fulano, mas tem que chegar cedo naquela... E diz eu não sei se eu ainda vou para aquele lugar. É também falta de gratidão. Essas são as palavras pelas quais você é também governado. As palavras que você profere para um líder seu são as palavras que vão também coordenar a sua própria vida. Porque você está debaixo de uma liderança, você está debaixo de um governo. Então, se você não concorda com o lugar que você trabalha, por algum motivo A, B ou C, você saia. Rapaz... Forte, muitas pessoas, de forma medíocre, não têm coragem de sair dos locais que trabalham. Porque não vai conseguir em outro lugar. Por quê? Porque só tem o ordinário para entregar. Rapaz, olha só. Atenção, gente. Eu pensava que ela ia falar sobre só mãe, mulher, e tá tudo certinho aqui. Não, mas começou já colocando lei para todo mundo. Isso serve muito. Porque quando você aprende, você recebe uma instrução, você que está me ouvindo, assistindo agora, você caminha em diligência ao rumo, não é? Ou no caminho para o sucesso. Mas quando você vive destemperado, sem noção, sem norte, vai sofrer dano no meio do caminho. O que a Andréa está dizendo aqui é o seguinte, olha, você precisa obedecer, você precisa fazer, mas com equilíbrio, você precisa estar atento a uma direção, você precisa respeitar os padrões. Quando você falou aqui sobre paternidade, tem muita gente que sofre com isso, porque não consegue entender Deus como pai, e vive uma vida, como é que eu posso dizer, órfã, não é? Sem as suas devidas direções. Existem mulheres também que sofrem muito com a orfandade? Com toda certeza. E a mulher, ela ainda tem um índice muito maior do que o homem de sofrer algumas violências, né? Porque mulheres, muitas vezes, na infância, a maioria delas, quando eu atendo muitas pessoas em gabinete, eu vejo assim, a maioria delas são mulheres que foram violentadas, às vezes pelo pai, às vezes pelo tio. Então, isso distorce a figura ou o protagonismo de quem veio para cuidar. Forte. Então, se eu distorço, se aquele homem que é meu pai era para ser o meu provedor, meu cuidador, meu herói, é aquela pessoa que não cuida de mim, não me protege, não me guarda, por que Deus me guardaria? Então, a gente faz uma relação, sim, direta com Deus, quando isso não acontece conosco. E isso não difere também da figura dos meninos. Os meninos também passam pela mesma coisa. Quando nós falamos aqui sobre o ser, né, adolescente, criança, que eu vim perguntando muito por você, se nós tivéssemos mais tempo de qualidade para os veículos de comunicação, televisão, em valorizar a ferramenta da psicanálise, não é? Os estudos que se colocam à disposição de tratar o comportamento, seria uma geração muito mais forte. Você acredita assim? Deixa eu te falar uma coisa, você vai passar a entender o que eu estou querendo dizer. Hoje, o que você escolheu como profissão não foi escolhida pelo Renatinho adulto. Sim. Foi escolhido pelo Renatinho criança. Sério? Sim. Tudo que você escolheu na sua fase adulta não foi decidido aqui, foi decidido lá na tua infância. Então, possivelmente, para você ter escolhido comunicação, se expor, se expressar, em algum momento, talvez lá na sua infância, você foi reprimido nessa área. Sim. Estou usando teu caso para deixar claro. Então, vamos lá. a nossa profissão, a nossa profissão não foi escolhida depois que eu escolhi uma faculdade. Sim. Não foi. O nosso inconsciente, ele já estava com uma debilidade. E para suprir aquela debilidade, ele escolheu a profissão que responderia à minha deficiência de infância. Isso é firmamento, é estudo, é com... Sim. Agora eu fiquei assim pensando um monte. Ele ficou agora... Rapaz, tirou o fôlego aqui. Eu digo, rapaz, mas o que tem de gente então vivendo uma vida quando já tinha... Uma vida que não é suas verdadeiras escolhas. Tá. Né? Às vezes você é até feliz, você deve ser feliz no que você faz hoje, mas a resposta do que você escolheu para a sua profissão hoje, ela não foi escolhida pelo Renatinho adulto. Ela já veio. Então, quando a gente não tem essa consciência, o inconsciente é quem nos comanda. E existe um livro chamado que é O Poder do Subconsciente. Certo. Aí o autor,
o Dr. Joseph, ele faz uma seguinte expressão. Imagine um navio, para ficar claro para você entender. Imagine um navio onde tem um capitão. Ele fica lá na parte de cima, superior, olhando para todas as coisas que o navio tem para desviar, enfim, para dizer se vai em alta velocidade ou não. Mas tem a casa de comando. A casa de comando, ela não fica em cima. O nosso inconsciente é essa casa de comando. Não é ela que está lá em cima vendo as coisas pelo lado de fora, mas quem controla pelo lado de dentro. Então, o capitão, que é o consciente, diz assim, olha, coloca mais lenha que eu preciso de mais força. O pessoal que está lá embaixo na casa de comando, ele não sabe se está indo em direção a um iceberg. Ele não sabe se vai bater no navio. Eles só obedecem à ordem. Olha. Essa é a relação do consciente, que é o capitão, na sala lá de cima, Sim. e da sala de comando é o inconsciente. Forte. Que é aquele que está na sala de máquina, é Sim. aquela que está trabalhando para fazer o que eu decidi que deveria ser feito. Muito forte, muito forte. Então é essa a relação. As mulheres hoje, não é, de uma juventude diferente, elas não têm muito acesso, então elas podem reproduzir, já na sua idade de adolescência, um perfil de mulher que não é aquilo que ela nasceu para ser. Ou um perfil de papéis desequilibrados. Tá. Porque hoje em dia a mulher, ela também se tornou uma peça fundamental no profissional. Sim. Então, ela faz muito bem o que ela foi chamada a fazer. Só que isso não quer dizer que eu tenho margem ou eu tenho acesso para desequilibrar o outro papel mais importante que eu acredito que nós temos, que é o papel de formar pessoas ao mundo. Muito Quem bom. dá esse comando, esse equilíbrio da casa é a mulher. Ó, que forte. O equilíbrio, a harmonia da casa não é o homem. Tá. O homem é o provedor, O homem é o provedor. a mulher é a geradora. E a mulher é quem dita o ritmo da casa, não é o homem. Isso quer dizer, então, que a mulher, se tiver... Se a mulher estiver adoecida, ela adoece todos os demais. Então, o homem, qual o papel do homem aí nessa história? Amar a sua esposa como Cristo amou a Muito bom. igreja. Porque na hora que a mulher se sente amada, ela se sente produtiva. Aí o que é que acontece hoje na desordem? A mulher não se sente amada, ela não consegue fazer o papel dela. Aí o homem não se sente respeitado porque a mulher não se sente amada, se sente desrespeitado por essa mulher que enfrenta, Sim. confronta, aquela mulher, né, que quer ser a machona da casa. Aí esse homem não ama a mulher. Então os papéis ficam totalmente invertidos. É difícil o relacionamento dentro de casa. Precisa voltar ao início de tudo e reequilibrar os papéis. E nem todo mundo quer, porque vai existir o ego, não é? A Existe vaidade, o confronto, orgulho. Existe confronto, existe não concordância. Eu vou fazer uma pergunta a você aqui, André. É melhor já tratar essa situação nos primeiros momentos? Relacionamento novo. Agora já saiu da adolescência, deixou de ser a mocinha, passou a ser uma jovem, uma moça, vai casar, casou, e logo no primeiro momento, quando começa a identificar essas situações, é bom tratar logo ali ou como é que faz? Porque agora quando chega uma fase já está bem complexo, né? Eu não entendo quem diz assim que o casamento, o início é um mar de rosas, porque o meu não foi. O meu não foi um período de muito ajustes, muita renúncia. Tive que abrir mão de muita coisa que eu achava que era certo em prol da harmonia na minha casa. Você que achava que era a titulada? Sério? Achava. Tá abrindo aqui uma verdade. Ainda bem que meu marido, ele começou a estipular limites. Porque isso tudo acontece, Renatinho, quando ambos não põem limites. Você pode me ferir. A primeira coisa que o Murilo fez, que quando a gente casou, eu, bem estressada, disse um palavrão. Lá, gente, há 23 anos atrás. Aí ele parou assim, ei, eu não aceito que você fale comigo nesse tom e nem diga essas palavras. Foi a única vez que ele precisou fazer isso, Renatinho. Forte. Mas se naquele instante ele Sim. não tivesse dito isso, talvez fosse um padrão que eu tivesse até hoje. Reproduzindo, meus filhos vendo. Tinha ficado dentro da sua mente que podia fazer o que quisesse, então, né? Você disse e acabou. Os limites precisam ser estipulados pelo outro. Já.
Imediatamente, não na tem hora tempo. que você percebe que está se instalando um padrão, você já estipula. E você também teve a oportunidade de, na mesma hora, fazer uma programação aqui, visitou a sua consciência e disse, estou errado. Uau, isso está errado mesmo. Eu tenho que respeitá-lo, gostando ou não gostando, não aceitando ou aceitando aquela situação ou que fosse o motivo. Mas naquele instante eu me lembro exatamente até onde a gente estava dentro do carro, para tu ver como foi marcante. Memória, Porque né? ele botou um limite e eu passei a respeitá-lo ainda mais. Muito bom, muito bom. Não perde o coração. Quando você põe limite nos seus filhos, você não perde o coração. Olha que coisa forte. Quando um bebê vai botar uma mãozinha ali, você, ei, não faz isso. Se você concedesse tudo que seus filhos querem, você acha que está sendo um bom pai? Rapaz. Um bom pai não dá todas as coisas aos seus filhos. Tem mãe e pai agora, ou pai e mãe assistindo, ouvindo e deixando tudo acontecer. Não, pode deixar. São essas concessões, essas permissões, assim, tipo, não, tá tudo certo. Se torna vulnerável o pai e a mãe. A maioria dessas concessões que pais e mães dão aos seus filhos é para tentar compensar suas ausências. Quer dizer, então, que agora, tipo, Então, o que eu não tive, não é? Tá faltando aqui, eu vou tento ser o pai compensar, bonzinho. Eu tento compensar. Ah. Eu passo muito tempo, porque isso acontece muito com uma mãe, gente. Mãe que trabalha fora, né, fora de casa. Sente-se muito mal várias vezes. Poxa, meu filho tá doente, eu tenho que trabalhar. Meu filho tá doente, eu tenho que arrumar alguém para ficar com meu filho para eu ir trabalhar, porque eu não posso mais faltar, já faltei uma semana. Então, quem passa por isso geralmente é a mulher, não é o homem. Então, a mulher, às vezes, para compensar, ela entrega alguma coisa. É feito também de forma inconsciente. Eu quero tão bem dos meus filhos que, como eu não pude suprir uma coisa que eles estavam precisando, eu dou um presente aqui. Forte. Muito forte o que você está falando. Então, as nossas decisões, elas têm raiz. Elas têm caminho. E a gente precisa se perguntar por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Eu estou aqui recebendo essa gigante, não é? Que tem trazido um conteúdo para essa noite especial. No primeiro momento, eu pensei em falar só sobre o valor, não é? Assim e tal, mas daqui a pouco eu vou chegar Angelical onde eu quero... da mãe, né? E aí ela está desfragmentando tudo aqui, colocando na mesa, ajudando você com certeza, ajudando você pai também, jovem, você adolescente que está pensando, eu preciso daqui a pouco casar. Como nós atendemos vários tipos de pessoa aqui, rádio, TV e YouTube, eu não sei aonde está chegando essa mensagem agora, mas está fazendo muito sentido nessa noite, no dia de hoje. Talvez fosse aquilo que você estivesse precisando para acionar a próxima etapa, a mudança da chave, a oportunidade de conscientizar, porque a Andréa está falando aqui o seguinte, há 23 anos atrás teve uma situação que mudou a cena, mudou o jogo, mudou a vida, mudou tudo. Há 23 anos atrás, não tinha o que nós temos hoje. E você foi rápida nessa mudança radical. Os ensinamentos, a internet não existia nessa velocidade. Acho que há 23 anos atrás nem tinha internet. Tinha internet de escada. Eu me lembro porque eu e o Murilo, nós trabalhávamos num provedor. Legal. Vocês vão contar sobre essa história, você vai contar sobre essa história. Isso aí já é outro capítulo, porque é uma história grande, viu, Muito Renato? bom. Mas há 23 anos atrás não era essa velocidade, era de escada e tal, não tinha tantas... Não tinha os recursos de autoridades do nada que surgem da noite para o dia, influências ou influências que da noite para o dia estão contando história, dizendo para você como você vai fazer para performar, como você vai fazer para mudar e tantas outras coisas. Não tinha isso, porque se você talvez fosse essa mulher que tivesse todo esse conteúdo na palma da mão, vendo todo tipo de vídeo, TikTok, Quai e todas as outras coisas mais, você tinha avançado para ser mais grossa ainda, dizendo eu posso também, vamos disputar aqui. Porque não tinha essa história toda de covardia que estão fazendo com as mulheres, dizendo que as mulheres têm que ser terríveis e cruéis. Né? Você falou aí de algumas ferramentas de mídias, né? Lá em casa, na minha casa, por exemplo, o TikTok é proibido. Forte. Bom. Né? É proibido. E falando disso, acho que um ponto importante para a gente trazer de conteúdo, Renatinho, hoje em dia, a sua senha de celular, todos na sua casa têm? Todas acessam. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando que mudou todo o curso da nossa história também familiar. Como é? Se no meu celular meus filhos não podem ter acesso, é porque o que tem lá no meu celular eu não deveria ter feito. Tá. Porque se eu preciso esconder algo, é porque esse algo não é bom. Então lá em casa tem a cultura que todos nós temos acesso aos celulares de todos.
Meus filhos, por exemplo, têm acesso à minha conta, a senha de cartão de crédito. Eu acho que nas sentadas que eu já tive com várias pessoas, a primeira vez que eu estou ouvindo falar sobre esse tema é aqui com você. Porque eu nunca tinha parado para perceber isso, tão importante demais. Mas sabe por quê? A gente foi caminhando, foi fazendo, e a gente não foi observando os limites que precisam ser estipulados. Então, todas as minhas conversas de WhatsApp, meus filhos podem ver, porque lá não tem nada que seja feio, que eles não possam ouvir. Ou figurinhas que eles não possam ter acesso. Forte então, demais. se você tem no seu celular coisas que o seu cônjuge não precisa ver ou não pode ver, é porque nem deveriam estar lá. Olha aí, forte demais. E sabe por quê? Também tem outro fator. A desconfiança. Agora o pai quer dizer assim, não, tenho desconfiança, não confio no filho. Não foi planejado, você não trabalhou a cultura dele, você não preparou ele, então está tendo desconfiança. Ou então está dizendo o seguinte, tem coisas aqui que ele não tem maturidade, ou isso, aquilo para ver. Não é bem assim. E faz parte, isso vou copiar se esse modelo torna aí. Um depósito de confiança. Você está dizendo para os seus filhos assim, olha, confia em mim do jeito que eu confio em você. Sensacional. Engraçado que os pais querem assim, faça o que eu digo, né? Mas não faça o que eu faço. Muito lindo, assim, figurativamente, para levar para uma vala de coisas ruins. Leva para a vala mesmo. Eu tenho isso, uma premissa na minha vida. Se tudo que eu pensar, Renatinho, passasse no outdoor, forte demais. Eu vou ter vergonha ou eu faria tudo de novo? Tá trazendo Porque reflexão. A verdade é que um dia vai passar. Porque não existe nada que fique encoberto. Um dia você vai passar uma vergonha. Porque você falou de alguém que não estava na mesa e aquela pessoa que estava na mesa contou para outra. E existe uma máxima. Quando João fala de Maria, eu sei mais sobre João do que eu sei sobre Maria. Rapaz, é isso. Então, nós temos que nos policiar em tudo que a gente fala. Então, se não é para eu sentir vergonha, então que não seja dito. Muito forte. Agora eu vou dizer mais para você aqui. Coloca o arroba da André aqui, ô Pedro, meu amigo. Que faz muito sentido. Talvez alguém queira conhecer e dizer, rapaz, essa jovem senhora aí é uma guerreira. Como é que eu faço? Acompanha ela na rede social, você vai ver direitinho aí o que tem. Tem muito trabalho lá, não é? Eu vi aqui agora e fiquei sabendo, você foi condecorada, recebeu uma homenagem na Câmara Municipal de Fortaleza, né? Como uma dessas mulheres de valor aqui para o nosso estado, para a nossa cidade. O que é para você quando você se torna pública, conhecida, já que você desenvolve um papel de mãe, mulher, esposa, empresária? É mais responsabilidade? Eu queria entender de você. Quando você recebe esse encargo agora, esse título, está dizendo o que para você? Você vai no espelho e diz assim, eu preciso ser melhor ainda? Ou estou chegando na minha melhor versão? Como é que você pensa? Para quem não faz de verdade, não, de fato não é aquilo, isso é um peso. Porque eu preciso comungar com 2 papéis, né? Então se torna um peso. Para quem já é assim, não é um peso. Na verdade, eu me sinto assim uma pessoa privilegiada. Muito bom. De ter acesso, né, e de poder comunicar que, gente, não é um bicho de 7 cabeças. É eu ser de fato. Não é porque eu preciso manifestar vários papéis diferentes. Peraí, eu estou entrando na empresa, eu vou vestir aqui a cara de empresária, a máscara de empresária. Vou sair da empresa, eu tiro a máscara de empresária e vou para a igreja, sou a máscara de líder da igreja. Não, se você entra e sai com muito leveza e nada disso te pesa, tudo te constrói. É a identidade real. E eu real. me sinto privilegiada de ser, né, como algumas mulheres dizem, uma inspiração. Muito bom. Não porque eu seja perfeita, mas porque até as minhas dores, eu não tenho problema nenhum de falar das minhas vulnerabilidades. Eu vi aqui, a André abriu aqui o coração dela falando muito prático sobre coisas de 23 anos atrás, que eu acho que não teve oportunidade, mas tudo como é guiado pelo Espírito faz muito sentido dizer, porque vai tocar no coração de alguém. Sim. Sobre esse mês nós estamos vivendo, não é? De certa forma, alguém pode dizer o seguinte, eu vou lembrar da minha mãe ou da minha mulher ou da noiva agora nesse período de calendário e passa o tempo todo sem lembrar.
qual é a dica que você pode dar? O que é que você pode dizer? Desperte, acorde e viva intensamente esse calendário todos os dias do ano, é assim? Os filhos que saem de casa, né, acabam tendo menos acesso com a sua mãe, né? No máximo ali mensagens de WhatsApp e tudo, mas você pode se tornar inesquecível. Não é inesquecível porque ela te gerou, mas porque ela sabe o papel que ela tem na sua vida, de como ela foi importante. Então, valide. Fale, manifeste, diga por ações o que ela é importante de fato, né? Não entregue aquilo que você gostaria, né? Mas entregue o que ela gostaria de receber de você, o que para ela é importante. Você sabe, se você parar para pensar, você sabe o que é importante para sua mãe. Faz sentido Então, demais. manifeste, né, em palavras, em ações e atitudes, né? O que você quer ali honrar, porque é uma das palavras que tem recompensas. Verdade. Honrar pai e mãe. E eu tenho um privilégio gigantesco de poder retribuir a minha mãe hoje em vida. Não flores em túmulo, porque graças a Deus minha mãe é viva. De retribuir em vida a honra que ela merece. Olha. Em ações, em palavras, em cuidado. Esse valor precisa ser exponencializado, batido de forma maior ainda, ecoado, porque parece que tem tirado um certo tipo de valor e de respeito, de atenção, de carinho. Quando um filho diz de qualquer jeito, tá difícil de pedir a bênção, ninguém consegue mais ver essa cena. São contadas as casas. Eu peço ainda, viu, Renatinho? Minha mãe estava no final de semana na minha casa, eu tenho que acordar pela manhã, mãe, a bênção, me abençoe. Então, é uma prática da minha casa e eu não abro mão, acho isso importantíssimo, receber a bênção do pai e da mãe. Bom. Todo esse valor que você tem, que você carrega, que você tem essa sua vida ativa no trabalho, você que é líder de uma empresa grande, com vários colaboradores, Sim. Tanto em Fortaleza, no Ceará, no Brasil, fora do Brasil também. E aí, vez e meia não dá vontade de dizer algo assim que quebra esse padrão, como você falou, não é um personagem, é a vida real, porque o abacaxi na linguagem do cearense é muito grande e você tem que descascar. Aí tem que ser mulher de verdade? Como é que é? Então, para ser mulher de verdade, eu tenho que entender o porquê daquele abacaxi. E se eu quero descascá-lo, eu não vou tentar descascá-lo com a colher. Eu preciso conseguir descascá-lo com uma faca que seja afiada. Eu vou gastar menos tempo. Então, se eu gastar um tempo pensando de como eu sou mais... não é incisiva, mais proativa, mais certeira, assertiva, é a palavra que eu estava buscando, eu vou gastar menos tempo para resolver. E tudo isso são ferramentas que você precisa desenvolver com o tempo. Não é sobre o grito que vai ser eficiente, é sobre a fala que vai gerar frutos. Rapaz, uau, gostei muito. Atenção, minha gente, olha aqui nos meus olhos, você aí do outro lado. Eu estou aqui muito feliz em receber essa querida hoje, que eu queria que tivesse mais tempo e outros episódios também para vir, mas a gente vai fazer de tudo para trazer. Eu abro o calendário da semana, desse mês de maio, com ela falando sobre mãe, mulher e muitos outros valores. Eu gosto muito de valorizar essa atenção que precisa ser celebrada de forma constante. Eu vou voltar com ela já já, eu queria falar da Evogard Saúde rapidinho. Atenção, hein, minha amiga? Você, amiga mulher, você, maridão, pai, atenção todo mundo, onde estiver ouvindo o rádio ou assistindo agora. Evogard Saúde é a empresa que vai tomar conta da sua saúde. Evogard Saúde é a empresa que toma conta da saúde lá de casa. Eu tenho aqui a facilidade de dizer para você que eu confio, conheço a Operação Nacional, tive perto, acompanhei detalhes aqui e vejo o trabalho. São mais de 70 mil pontos de atendimento espalhados em todo o território nacional. Ainda com mais de 3 mil médicos credenciados também, te dando oportunidade ainda de você se tornar um cliente e ter a sua saúde sendo cuidada. Mais de 23 especialidades médicas. Você vai ter telemedicina 24 horas na palma da sua mão, 7 dias por semana. Você vai ter, depois que se torna associado do plano, você já de prático, em 5 dias, já pode fazer a sua primeira consulta. Se demorar, aí a Evogard Saúde vai contar 20 dias. Se passar de 20 dias, você recebe o reembolso, o valor. O negócio é tão sério, o cuidado é tão grande, que acompanha você em todo o tempo da sua vida e no dia que alguém da família ou seus dependentes precisam
precisar de atendimento funeral, cortejo, velório, tratamento fúnebre, vai ter também aqui na Evogard Saúde. É um plano completo que você precisa conhecer, com um valor que cabe dentro do seu orçamento, que respeita a sua condição e que está à disposição de todo mundo. Você coloca a sua validação lá, é titular e tem até 10 dependentes que a Evogard Saúde vai cuidar também de você. O telefone está aqui na tela, é o 999-63-0053. 999-63-0053. Atenção, hein? Vai ligar hoje ou mandar mensagem ainda hoje e tem a promoção ainda hoje até meia-noite, dizendo eu quero fazer o meu plano. Vai entrar sem adesão e vai entrar sem carência. 99963-0053. Sem adesão e sem carência, somente hoje até meia-noite. Manda mensagem que a equipe vai estar para te atender. Eu estou de volta aqui com ela, Andréa Cirino, minha amiga. Olha, tem um papel muito especial. As mulheres no Brasil, e vez e meia elas são esquecidas e não tomam esse protagonismo, não é? Como é para você liderar hoje uma empresa que protege e de forma reconhecida nacionalmente, protege valores tão importantes que é a cultura, que é a organização, que são finanças que estão estabelecidas dentro dessa operação que vocês têm ativa. Como é que é isso? Você está ali na frente quando o seu maridão é apaixonado por Jesus e na maioria das vezes está na empresa, depois está viajando, está fora do Brasil, está numa missão. Como é que é isso? Mas esse maridão tá dando trabalho, viu, Renatinho? Tá dando trabalho. Então, é um prazer, é uma alegria ser guardiã de uma cultura, né? Eu tinha um sonho há 10, 15 anos atrás que eu dizia assim, quero construir uma empresa que as pessoas desejem trabalhar nela. Eu não vou ter trabalho de buscar o profissional, ele vai querer fazer parte. Porque hoje o mundo profissional, ele teve uma mudança muito drástica. Hoje ninguém contrata mais apenas por... ou se coloca numa vaga de trabalho apenas pela questão financeira, valores, né? Valor financeiro, mas pelos valores, princípios, cultura da empresa. E é algo que eu nutro e eu tenho, assim, completa segurança de dizer que tenho construído um ambiente saudável para que as pessoas entreguem e convirjam para o seu melhor momento como profissional, como pessoa, porque nós somos pessoas, né? Então, é uma alegria muito construir bom. algo que não se paga com dinheiro, na verdade. Forte. Não paga-se com dinheiro. Tem uma linguagem... É o salário emocional. Tem uma linguagem do cearense que diz assim, a varoa aqui, a mulher aqui é invocada. Eu sou a invocada, né? Eu vou deixar o seu tempo aqui ficando. Eu estou agora sendo chamado pela TV... Porque, de fato, eu atrasei, gente, aqui a entrevista com a minha convidada. Eu atrasei, quero pedir desculpa a você. A culpa foi dele. Foi. E aí, nós vamos ter que findar aqui, mas eu vou já estar certo, pegando uma agenda disponível com ela para que ela venha aqui falar de muito mais. Eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para as mães, mulheres de toda a natureza, que passem a entender que não é só esse mês o valor que ela tem, carrega por onde ela for, no tempo que ela tem de vida, fazendo o que ela estiver fazendo, por favor. Obrigada a cada mãe que abriu o seu ventre para gerar para esse mundo uma nova pessoa, e por todo o tempo que você dedica, por todo o tempo que você depositou valores, instrução, que você sacrificou do seu tempo, né? Houve uma renúncia. E nesse mês de maio, né, que a gente sempre chama atenção para o Dia das Mães, é um momento também de você buscar pela sua mãe, né? Honre. Existe uma promessa que Deus disse: se você honrar pai e mãe, Ele prolongará os seus dias na terra. Então, faça essa validação, diga o quanto a ama. Não espere o dia da morte, porque esse dia vai chegar, Renatinho, para todos nós. E às vezes você vê filhos ali chorando no túmulo dos seus pais. Eu não quero passar por isso. Eu quero dedicar e entregar tudo agora, enquanto a minha mãe é viva. Dizer o quanto ela é importante. Muito forte. E não ficar depois imaginando, se eu tivesse mais tempo com ela. Você tem o hoje, faça do seu hoje o grande presente para sua mãe. Meu Deus, para começar a semana aqui, ó, nessa noite, você não podia dormir sem essa. Já disse alguém. Eu vou agradecer o carinho da audiência, prometo voltar e breve trazer a minha amiga Andréa Cirino aqui mais uma vez.
Claro que o tempo dela é assim difícil, mas eu vou trazer, vou falar com o marido dela lá e vou pedir para ela voltar aqui mais uma vez, em nome de Jesus. Obrigado a você. Eu prometo voltar amanhã, se Deus deixar, se Ele permitir, se for de sua vontade, se Deus quiser. 22 horas nós estamos de volta aqui na TV, ao vivo, simultaneamente pelo YouTube e pelo rádio, na Rádio Líder 92.1. Um abraço, tchau, tchau. André, fica com Deus, viu? Tchau, tchau, foi um prazer. Obrigado, tchau, tchau.